problemas relacionados à pesquisa de proposições sobre o ensino de arte hoje. As proposições, o termo proposição, ele é um termo que, desde os anos 1970, no ensino de arte, ele é bastante utilizado. Você propõe aos alunos uma atividade, essa proposta pode ser o próprio ambiente da sala de aula, principalmente na educação infantil, quando você ambienta. Então, o termo proposição ele tem justamente esse sentido, né? E eu até havia fornecido um site sugerido, que é o Arte na Escola, e vocês encontram lá, ele tem até um espaço onde os educadores de arte, eles enviam o que eles estão fazendo em sala de aula, relacionado às linguagens da música, das artes visuais, da literatura, como é que eles estão ensinando, né, por exemplo, conteúdos como cor, corpo e movimento, a questão da história ilustrada, a questão da imagem, relações também com outras linguagens, sendo que a educação infantil é um espaço onde as linguagens se cruzam, né, elas se complementam mais evidentemente. Então, esse termo talvez tenha ficado obscuro para vocês, mas são atividades que você pesquisa, né, que são elaboradas por educadores que estão ligados, estão vinculados ao ensino de arte. E esse site, Arte na Escola especificamente, ele tem esse espaço de publicação, inclusive vocês mesmos, né, quando estiverem trabalhando mais efetivamente com o ensino de arte, qualquer proposta que vocês tenham realizado e que vocês achem que é interessante publicar, o envio dessa proposta para esse site é muito importante, porque eles analisam e tornam pública, né, as propostas enviadas. Então, mais relacionadas a... Quem tiver dúvidas relacionadas a esse termo proposição também, eu posso responder, né? E a unidade 3, ela está relacionada à elaboração de um projeto extraturno. O que seria isso? A gente entende que durante a semana, né, a grade horária, ou até o campo de atividades na educação infantil, às vezes vocês podem observar, até fazendo estágio, que alguns conteúdos ficam a desejar, né? O ensino deles, a relação da criança com esses conteúdos fica um pouquinho complicada, por causa da grade horária, por pouco tempo, etc. e tal. E esse projeto extraturno, ele nasce justamente de um problema verificado por você no contexto da sua atuação e que você começa a pensar esse problema e a transportá-lo, né, e a tentar resolvê-lo a partir da elaboração de um projeto. Eu preparei esse texto especialmente para vocês, que é uma proposta de trabalho. Eu penso que alguns podem estar confundindo, por exemplo. É um trabalho que vai simular. Você pode ter verificado um problema relacionado ao ensino de arte, um problema real, né? Você não vai expor o nome da escola, nem o nome do professor. Você pode trazer essa memória desse problema que você viveu para esse projeto. Mas se você não viu ainda nenhum problema relacionado a isso, você pode fazer uma simulação, né? Alguma coisa que não está bem nesse ensino e que você quer resolver esse problema observado a partir desse projeto. Então, o texto dele é mais ou menos assim, como você já recebeu, né? Não, mais ou menos não, é assim mesmo, né? Então, a proposta, eu escrevo, né? Eu elaborei assim para vocês. Durante a minha frequência a uma instituição escolar que abriga os segmentos de educação infantil em anos iniciais, primeiro ao 5º ano do ensino fundamental, verifiquei especificamente por exemplo, vamos colocar que tenha sido no primeiro ano, né, do segmento educação, anos iniciais do fundamental, um problema relacionado à disciplina de arte. Isto quanto ao conteúdo que está sendo ensinado e a metodologia, como está sendo ensinado. Então, você vai colocar aí um problema. Eu coloquei como exemplo, né, alguma coisa relacionada à cor, ao ensino da cor. Pode. Então, aqui tem algumas imagens de rede. Você pode até voltar um pouquinho, Marcos?
que aí a gente vai entrar na rede, né? Então, por exemplo, vocês, vamos colocar assim, né? Durante a minha frequência, verifiquei especificamente no primeiro ano do segmento ensino fundamental um problema grave relacionado à disciplina de arte. Isso quanto ao conteúdo, né? Vamos colocar a cor e como esse conteúdo está sendo ensinado. Então, preocupado com esse problema, resolvi propor à coordenação dessa instituição um projeto que irá saná-lo. Diante da resposta afirmativa da coordenação sobre a apresentação da proposta do meu projeto, resolvi começar a pensá-la a partir da construção de uma rede, cujo motivo central é o problema por mim identificado. Então, veja bem, eu quando trabalhava na graduação, especificamente de arte, eu via que os alunos aprendiam os conteúdos na graduação sobre arte e ensino de arte. Quando iam para o campo de estágio, eles ficavam muito limitados ao que levar para o campo de estágio. E começavam a ligar para o outro, escrever para o outro para saber que tipo de proposta que ia apresentar, se tinha alguma atividade guardada na manga, o que ia acontecer. Eu falei, gente, esse pessoal é tão bom aluno, né, em arte, por que eles ficam com essas limitações quando vão transpor o que eles aprenderam para um projeto, né, de uma escola específica no estágio? Aí eu tive no mestrado na UF, quando fiz meu mestrado lá, um professor chamado Júlio Tavares, que trabalhou com a gente essa relação da rede. Isso muito em função de uma, vamos dizer, de você ter um núcleo central e ir espraiando, né, e colocando milhares de possibilidades a partir desse núcleo central. Aí você cria uma matéria-prima bruta de onde você vai tirar elementos do seu projeto. Então, por exemplo, diante da resposta afirmativa, né, resolvi começar a pensar essa proposta a partir da construção de uma rede, cujo núcleo central é o problema identificado. Então, como é que essa rede é feita? Sobre uma grande folha de papel e munido de pincéis de ponta porosa, vocês iniciarão, a partir do problema por vocês identificado, a construção de uma rede. Essa construção evitará hierarquias, não é uma coisa, não é um organograma, né, como a gente vai ver. Eu vou falar disso, depois disso, disso, disso. Não tem essa hierarquização. Ela vai evitar essas hierarquizações rígidas dos assuntos e se constituirá como um desenho vivo do pensamento de quem fizer a rede, né? Com suas idas e vindas, conexões e reconexões. Essa construção compreende células que representarão pensamentos abertos e expandidos em outros pensamentos, né? Como a gente vai ver aqui. E aqui tem um conceito para mim que é muito caro, que é um conceito chamado de semiose, que eu sou um estudioso da teoria geral dos ciclos do Peirce, e é como se um pensamento fosse... É o próprio fluxo do pensamento que vai se estendendo a outro pensamento, e esse processo de abertura, a gente vê ele desenhado no processo da rede, né? Então a gente pode passar para outra página, Marcos. A gente tem alguns exemplos aqui, né, de rede que os alunos geralmente fazem sobre folhas, eles chamam de papel pardo, né, o papel mais escuro, e vão, às vezes, emendando um papel no outro, e vai ficando uma rede imensa, e por aí vai, né? Então, eu gostaria até de exemplificar agora, aqui na lousa eletrônica, como é que a gente pode fazer essa rede, né? Então, depois a gente passa para o outro encaminhamento aqui, que é a parte 2 do projeto, né? Então, eu vou desenhar aqui, fazer um esboço de uma rede, que é um exercício muito, muito bom de fazer. Inclusive, quando me chamam para dar um curso, até quando eu vou elaborar uma disciplina, eu faço uma rede, e a partir das várias ideias que surgem, eu passo a produzir a parte mais linear do trabalho, que é colocar as coisas em unidade, etc. Então, por exemplo, eu simulo aqui que o problema encontrado foi no segundo ano do ensino fundamental e um problema relacionado à cor, né? Então, eu coloco aqui, opa, acho que não está saindo aqui. Ah, não tem que fazer aqui. Beleza, desculpa, gente. Então, aqui, ó.
O problema é a cor, é o ensino de cor. Aqui, como a gente viu na primeira página, né, um problema grave relacionado à disciplina de arte, isso quanto ao conteúdo cor e como esse conteúdo está sendo ensinado. Então, eu já simulo aqui que foi no segundo ano do segmento ensino fundamental, né? Então, eu começo a pensar possibilidades de se trabalhar com a cor. Então, eu vou por aqui e coloco a cor na cultura popular. É uma primeira célula que eu acho que dá para trabalhar. Aí, esse problema relacionado à metodologia do ensino da cor me traz uma outra preocupação, que é a cor na arte brasileira. Quando eu penso na cor na arte brasileira, dessa célula sai para mim uma outra que me olha como é que um pensamento vai levando a outro. Essa célula me leva para a obra, vamos dizer, da Tarsila do Amaral, né? E a cor na arte brasileira também me leva para a obra do Alfredo Volpi, que é um outro artista, né? A Tarsila e o Volpi, olha como é que a rede vai se formando. Eles têm relações com a cultura popular. A Tarsila teve, a Cuca, vocês já devem ter visto, né? A Cuca, o Volpi também, muito influenciado pelas alegorias, né? E decorações das festas populares também. Então, está relacionado aqui. Aí a cor também me faz lembrar a teoria da cor, né? As nomenclaturas, cores primárias, cores secundárias, que também podem vir à tona, né? Aí vem teóricos da cor, né? E seu ensino. Uma outra célula que se abre também. E por aí afora eu vou abrindo essa rede, né? E outra preocupação surgida, né? Eu verifiquei que, por exemplo, no segundo ano do fundamental, né? Dos anos iniciais, lógico, segundo ano, né? Tem relações também quanto à metodologia. É o como ensinar. Tem também probleminhas relacionados a recursos, né? Aqui, por exemplo, eu tenho recursos, né? Recursos. Por exemplo, a minha escola, o problema que eu verifico é que não tem uma sala específica onde eu possa trabalhar tintas, né? Com os pincéis. Para lavar pincel tem que buscar água lá no final da escola. Então eu começo a pensar também outros recursos, como papéis coloridos, né? Tesoura, cola, etc. E tal. Então, gente, a rede ela vai se abrindo a partir da célula, que é o conteúdo que eu percebi que tem problema para ensinar esse conteúdo, né? E como ensinar também, né? Ele é explorado de uma forma muito mecânica, né? Isso já entra na minha justificativa. O porquê, né? O para quê que é o objetivo, né? Que eu resolvo lançar um projeto extraturno para resolver um problema relacionado ao ensino, ao envolvimento da criança com a cor. É relacionado à metodologia, recursos mal utilizados, então tudo isso aqui começa a entrar na minha rede. Então, são vários elementos aqui que depois, com a carga horária, por exemplo, a escola aqui na simulação, ela falou, tudo bem, Ronaldo, você pode aplicar esse projeto para as crianças do segundo ano do fundamental, só que a gente vai dar para você 20 horas para fazer isso. Aí você vai
dividir essas 20 horas do jeito que você quiser. E é um projeto extraturno. Logo, ele pode acontecer num sábado de manhã, num sábado à tarde, ou num turno que não seja o turno em que a criança esteja estudando. Ele tem que ter um título atrativo, ele não é uma disciplina, ele não tem prova, ele não tem uma avaliação rígida, ele não tem hora-aula. Por exemplo, eu posso organizar essas 20 horas em sessões de 2 horas, 1h30, isso dependendo da clientela, né, que eu vou trabalhar, que eu já especifico aqui, que são alunos do 2º ano do ensino fundamental. Então, feita essa rede, e ela pode ser muito maior que isso, né? Por exemplo, eu posso puxar aqui, né, uma outra coisa aqui, ó, modernismo, né, brasileiro. Então, pode entrar Portinari, pode entrar Di Cavalcanti, pode entrar outros artistas. Por exemplo, eu tenho artistas locais na minha cidade que trabalham com a cor, né? Por exemplo, a cor na cultura popular, o que eu posso fazer aqui? Eu posso ter algumas manifestações muito interessantes na minha cidade, que eu vá até elas com as crianças, né? E vou fazer uma pesquisa também do figurino que eles usam, do tipo de indumentária, de adereço, né, relacionado à questão da cor também. Essa rede, ela não pode ser passada a limpo. Vocês podem ver aqui, uma seta puxa para outra, porque o que ela representa aqui, a forma como eu pensei a cor aqui com vocês agora. Então não tem que colocar a setinha direitinho, e colocar uma coisa em cima da outra. A rede, ela é alinear. Linear vai ser o projeto. Eu vou olhar para essa rede, eu tenho 20 horas. Eu já sei a clientela que eu vou trabalhar. Então, como trabalhar também já está definido, né? Eu tenho crianças do 2º ano do fundamental. Então, aqui, por exemplo, né, eu já tenho essa rede, que é a minha matéria-prima, e eu já tenho a carga horária de 20 horas. Eu não vou explorar, de repente, eu não preciso usar todas as células que eu desenhei aqui, que surgiram na rede. Eu posso selecionar algumas delas. Aí vem também o meu exercício de seletividade. O que vem primeiro do projeto? Unidade 1, unidade 2, unidade 3. Ou pode chamar também de módulo 1, módulo 2, módulo 3. Como eu vou explicar para vocês agora, no quadro que eu montei para vocês, e até pedi aos tutores que disponibilizassem a vocês esse arquivo de forma aberta, não salve em PDF, para vocês se utilizarem desse pensamento horizontalizado. O que é isso, né? A gente vai ver aqui em seguida como é que pode funcionar, tá bom? Só um minutinho. Olha, a Lilian está perguntando, né? O que acontece é que se você acompanhar o texto da proposta, é uma proposta de simulação que você vai expor aqui, que você encontra um problema relacionado ao ensino de arte. No 1º ano, por exemplo, no meu caso, que eu já simulei aqui, está com vocês também, no 2º ano do segmento ensino fundamental, um problema grave relacionado à disciplina de arte, isto quanto ao conteúdo, cor, e a metodologia, como esse conteúdo está sendo ensinado. Então, por exemplo, o que acontece? Eu observei isso e levei este problema para a coordenação da minha escola. E propus que esse problema poderia ser resolvido a partir de um projeto extraturno, como vocês já estão dizendo aqui, um contraturno, né? Então, como eu recebi um sinal verde, um sinal positivo dessa escola, que disse que eu poderia fazer o projeto, eu comecei a pensar esse projeto a partir da construção de uma rede. Então, eu coloquei o problema central, que é cor, e fui puxando, né, tudo que me veio à cabeça relacionado à cor e que poderia estar compreendido no projeto que eu vou começar a montar, né? Então, o que acontece? Essa rede é super importante ser feita, porque tudo que tiver no seu repertório, como educadora, como estudante do curso de pedagogia relacionado à cor, sendo que há um problema no ensino dela no 2º ano do fundamental, você vai deixando fluir aqui. E uma célula pode se ligar a outra célula também. Eu parti de cor,
aí tem o Teorias da Cor, a cor na arte brasileira, da cor na arte brasileira surgiu o nome da Tarsila, o nome do Volpe, que estão ligados à cor na cultura popular e por aí afora. Então você vai criar uma rede, você vai desenhar essa rede que é fruto do seu pensamento relacionado ao ensino da cor. E a tudo que está envolvido também com a cor. Por exemplo, a cor na arte brasileira. Artistas que eu sei e que eu posso pesquisar também relacionados, que tiveram a cor como elemento fundamental do seu trabalho. Como foi o caso da Tarsila, como foi o caso do Volpe também. Então, eu também posso trabalhar outras questões. Por exemplo, se eu percebo que eu vou impulsionar melhor o ensino da cor, com brincadeiras sobre a cor, construção de objetos coloridos, vários tipos de materiais coloridos. Então, eu tenho uma série de questões que eu posso também abordar para solucionar essa presença do conteúdo cor no segundo ano do Fundamental, que, para mim, eu percebo como um conteúdo muito mal explorado naquele determinado contexto escolar. Entendeu? Então, eu faço essa minha rede, dela eu vou tirar o meu projeto. Aí o projeto, como eu vou explicar para vocês, ele tem uma sequência, né, que eu elaborei aqui nesse documento que já está de posse de vocês, super bem detalhadinho e com todos os exemplos possíveis e imagináveis, tá bom? Então, pessoal, depois que eu faço a rede, que a rede é o seguinte, ela me deixa livre para todas as ideias que eu tiver relacionadas ao ensino da cor, elas aparecerem. Então, você não fica já com aquela carga de ter que a unidade 1 vai ser isso, a unidade 3 vai ser aquilo, a unidade 4. Então, você tem primeiro uma grande matéria-prima que você vai olhar para ela, e a partir dessa rede, inclusive, você pode elaborar vários projetos. Você não vai utilizar tudo aquilo que você inseriu nessa rede a partir de um pensamento ligado ao outro pensamento. Você pode fazer o seu recorte. Agora, eu problematizei esse quando eu já falei para vocês que a escola me liberou 20 horas para fazer esse projeto. E a gente sabe na educação que você pode dar uma disciplina num curso de graduação, por exemplo, numa universidade que te dê 40 horas para dizer o que numa outra universidade você tem 120 horas, como é o nosso caso aqui. O curso de pedagogia da Unifal, tanto presencial quanto à distância, ele é bem generoso na carga horária relacionada à arte. Você tem 2 disciplinas de 60 horas. Tá? Então dá para trabalhar bastante coisa. Tem cursos que fornecem 30 horas. Então, veja bem, vocês como educadoras vão estar sempre envolvidas, quer dizer, vão estar sempre solucionando até a realização de um plano de ensino, como um projeto, a partir da carga horária que a escola definir. No caso do projeto extraturno, ou contraturno, como vocês entendem, o sentido é o mesmo, o significado é o mesmo, né? Eu simulei aqui que a escola, a instituição, ela permitiu 20 horas para eu trabalhar, para eu elaborar e aplicar esse projeto. Então, eu coloquei aqui na parte 2, tendo em mente a carga horária de 20 horas permitida pela instituição para o desenvolvimento do meu projeto, retirarei da rede por mim construída o que será abordado. Essa dosagem de conteúdo, advinda da realidade temporal, 20 horas, proposta pela instituição, será sistematizada a partir do modelo de projeto que eu vou expor em seguida para vocês, e que vocês já têm, né, esse arquivo disponibilizado. Então, virando a página aqui, então veja bem, pessoal, nós temos aqui o projeto. O título, eu coloquei um exemplo no título, O Universo Mágico da Cor. O autor é o seu nome, né? O segmento e ano correspondente, eu coloco aqui, anos iniciais do ensino fundamental, que é o segmento, e o segundo ano, que é um dos momentos desse segmento. A carga horária já está definida, são 20 horas, e o período e ano de execução. Exemplo,
de março a maio de 2016. Exemplo, tá? Justificativa. A relevância justificativa é por que o projeto é importante. Então, quando eu ofereço um projeto contra a turma, eu não posso falar, eu vim fazer um trabalho aqui para ensinar a fazer bandeirinha de São João. Aí você cai meio de paraquedas nesse contexto escolar, nem sabendo se fazer bandeirinha de São João é uma necessidade ali estética, né, para o ensino da arte, da estética para aquele segmento. Então a justificativa, ela recupera aquilo que o sentido de propor alguma coisa para essa escola. Então eu escrevi aqui, a justificativa é a relevância, o porquê esse projeto é importante. Exemplo de um texto justificativo. Diante de um ensino de arte pautado em atividades desenvolvidas em um curto espaço de tempo durante as aulas do segundo ano do ensino fundamental, e sabendo que tais atividades necessitam de um tempo mais dilatado, mais longo, né, para que se dê um envolvimento mais aprofundado nos conteúdos relacionados à cor, a realização deste projeto se justifica. Então, eu parto da observação, no caso de vocês, é uma simulação da identificação de um problema, que para vocês é muito complicado, é grave, e vocês querem resolver, vocês não querem ficar de braços, vamos dizer, de olhos fechados para esse tipo de problema. Então, vocês resolvem dar um passo à frente e a propor um extraturno, né? Então, a justificativa é isso. O objetivo geral, que é o para verbos no infinitivo, né? Compreender, organizar, definir. Então, exemplo, desenvolver a percepção e a produção contínua de cores. Então, tanto o perceber como o produzir, o gerar cores, né? Isso é um exemplo aqui. O objetivo geral, o próprio nome já diz, né? Ele é meio que o objetivo que enuncia o guarda-chuva do projeto, né? As linhas gerais, a que alvo ele quer atingir, né? Então, a gente tem aqui na página seguinte, pode passar, Marcos. Eu fiz aqui um quadro de propósito horizontal, porque o que acontece? Alguns alunos que eu tenho apresentam dificuldades assim, quando vai traçar o projeto verticalizado, eles vão se perdendo. O conteúdo não se adequa ao objetivo e a metodologia também fica meio solta, porque vai perdendo o fio da meada. Então, o que eu fiz aqui? Eu dividi, eu não escrevi os outros módulos, porque os módulos seguintes, eles obedecerão à forma escrita e de elaboração do módulo 1. Então, por exemplo, eu não pensei em unidade, já que é um projeto, eu chamei de módulo. Então, no primeiro quadrinho, você tem aí, módulo 1, qual o tema desse módulo? Exemplo, a magia da produção de cores, é o tema, né? Então, é o título, o tema do módulo 1. O conteúdo, né? O número de tópicos de conteúdo deste e dos demais módulos será definido por você. O conteúdo não são atividades, são os assuntos que você irá trabalhar a partir do tema, a magia da produção de cores. Então, eu exemplifiquei aqui. 1, cores primárias e secundárias. 2, pode ser a cor em Tarsila do Amaral. Então, são os assuntos que você vai explorar no módulo 1. Então, tem gente que confunde conteúdo com atividade, com estratégia. Não pode. Por exemplo, tem gente que coloca assim no conteúdo, misturar cores primárias para resultar em cores secundárias. Isso aí é estratégia, é metodologia, o que você vai... O que você vai fazer com as crianças para que esse conteúdo seja trabalhado? Ok? No quadrinho seguinte tem carga horária do módulo 1. Por exemplo, eu tenho 20 horas para trabalhar. Eu acho que esse módulo 1 ele vai ser trabalhado de forma boa, né? Em 4 horas. E eu vou trabalhar o número de encontros que eu vou dividir essas 4 horas. Por exemplo, 2 encontros de 2 horas cada. Então, o módulo 1 em si, ele tem 4 horas.
E eu posso subdividi-lo em 2 sessões, 2 encontros, que eu nem chamo de aula. Vamos chamar de encontro, que é contraturno. Então, desliga dessa nomenclatura aula, tá? Então, eu tenho 2 encontros de 2 horas cada. Aí vem os objetivos específicos do módulo 1. Por exemplo, desenvolver a percepção e a produção de cores. É o primeiro objetivo. Traçar para o módulo 1, 2, 3, 4, 5 objetivos. E eu posso, de repente, eu tenho 6 conteúdos, 6 tópicos de conteúdo e 3 objetivos específicos. Eu acho que um objetivo dá conta de 2 tópicos, o outro dá conta de 3 tópicos. Então, a lógica aí que vocês vão pensar dentro daquilo que vocês produzirem, né? Os objetivos específicos, eles não são seus. Isso é um grande drama também que a gente vive, né? Levar a criança a perceber a cor. Não. A criança será capaz de desenvolver a percepção e a produção de cores. Não precisa nem escrever. A criança será capaz de. Deixa essa frasezinha fantasminha e pensa que é um objetivo da criança a ser alcançado por ela, não por você. Você vai propor. Então tem gente que começa a falar, levar a criança a desenvolver a leitura de mundo. Não é isso. É sempre de quem está envolvido no trabalho. As crianças do 2º ano do fundamental, quando saírem do seu projeto, irão ter uma condição mais ampliada de desenvolver a percepção e a produção de cores. É da criança, não é seu. Tá? Depois vem o outro quadrinho, metodologia. A partir de quais atividades os tópicos de conteúdo do módulo 1 serão ensinados? Por exemplo, quais seriam atividades? Exercício de percepção visual a partir de quadrados nas cores primárias. Exercício de misturas entre as 3 cores primárias para se chegar às 3 cores secundárias. São 2 tipos de atividades que irão contemplar os conteúdos do módulo 1 e irão reforçar o objetivo do módulo. Um deles, desenvolver a percepção e a produção de cores. Então, eu acredito que, a partir de exercício de percepção visual, a partir de quadrados coloridos nas cores primárias, eu vá desenvolver a percepção e a produção de cor. Eu acredito também que, a partir de exercício de misturas entre as 3 cores primárias, para se chegar às secundárias, eu vá também desenvolver a percepção e a produção de cores. Né? Então, está aí. E os recursos, com quais recursos os tópicos do conteúdo 1, do módulo 1, serão ensinados? Por exemplo, eu vou precisar ter quadrados de cartolina nas cores primárias, nas dimensões 40 por 40 centímetros. Eu vou precisar ter tintas guache nas cores amarelo, vermelho e azul. Eu vou precisar, para esse módulo 1, folhas de cartolina branca nas dimensões 20 por 30 centímetros. Eu vou precisar também, para esse módulo 1, pincéis de pelo macio nas numerações 12, pincel redondo, e 18, pincel chato. Isso é só uma simulação aqui, tá? Então, aí vem o módulo 2. Qual será, por exemplo? A cor na arte brasileira. Aí eu vou colocar 1. A cor em Tarsila do Amaral. 2. A cor em Alfredo Volpi. A carga horária. Tem 4 no módulo 1. Aí eu coloco 4 horas no módulo 2. Vou fazer encontros de 2 encontros de 2 horas cada. Aí vem o objetivo específico. A criança será capaz de entrar em contato com o universo das cores de Tarsila do Amaral. Aí eu vou elaborando os objetivos em relação aos conteúdos que eu colocar. Metodologia. Reproduções de obras da primeira fase da artista Tarsila do Amaral. Aí, esses serão eu estou antecipando, são os recursos. Metodologia, vamos dizer, exercícios de leitura de imagem de reproduções de 3 obras da artista Tarsila do Amaral. O que eu vou precisar ter? Eu vou retomar aqui, porque está havendo um problema técnico, a questão do módulo 2, que eu não coloquei aqui como exemplo. Vocês vão elaborar. Então, vamos que o módulo 2 seja a cor na arte brasileira. O tema do módulo 2. E o conteúdo.
O tópico 1, a cor em Tarsila da Amaral. O tópico 2, a cor em Alfredo Volpi. E eu vou precisar, eu acho que em 4 horas eu consigo trabalhar este módulo 2 com as minhas crianças do 2º ano do ensino fundamental. E os objetivos que a criança ela vai, que tipo de competência e habilidade que ela vai desenvolver, né? Entrar em contato com o universo de cores das obras de Tarsila da Amaral e Alfredo Volpi. A metodologia, como é que eu vou ensinar isso? Né? A partir de reproduzir obras de Tarsila da Amaral e Alfredo Volpi, eu vou começar um trabalho de leitura de imagem com elas. Vocês fizeram isso em Artes 1, lembra? Aquele roteiro que vocês levaram, como trabalhar um processo de leitura. Então, muita coisa desse projeto, vocês podem resgatar também dos conteúdos que vocês vivenciaram na nossa disciplina que foi Artes 1. E o que eu vou precisar? Vou precisar de reproduções impressas de obras da Tarsila do Amaral e do Volpi, ou se eu tenho na minha escola um projetor multimídia, eu posso baixar da internet essas obras da Tarsila e do Volpi e posso projetá-las para as crianças. Então, fica sendo o módulo 2. Depois eu posso, por exemplo, no meu projeto eu posso ter módulo 1, módulo 2, módulo 3. Eu tenho 20 horas, né? Eu vou distribuir essas 20 horas entre esses 3 módulos que eu for trabalhar. Depois, pessoal, tem a avaliação. Eu escrevo aqui, como você irá avaliar a realização do seu projeto? De forma contínua ou a partir de uma outra modalidade avaliativa? Você vai avaliar continuamente a produção da criança, o envolvimento dela, ou você vai dar um trabalho, uma proposta final, ao final desse projeto, para que a criança elabore, realize, e esse será o objeto da sua avaliação. Então, você pode escolher. Não tem prova. Né? Tem o quê? Eu posso fazer avaliação contínua, fazer a cada encontro com as crianças perguntas a ela, de modo que eu vá observando como é que elas estão reagindo e que conhecimento que elas estão construindo no decorrer do projeto. Ou posso, além disso, elaborar uma proposta de trabalho para as crianças ao final do projeto. Como você irá levar a criança a perceber e a falar sobre o que ela produziu, bem como sobre o que os seus colegas produziram? Sabe que a criança é muito importante, é uma outra modalidade avaliativa, que é quando você faz perguntas à criança sobre aquilo que ela está produzindo. E também o que ela acha do que o colega está produzindo. Isso é muito importante, né? Fazer um trabalho aqui, joga no lixo, entrega, leva para casa, cola na parede, depois arranca, não é isso. Ela vai produzir, você pode ir perguntando para ela também o que ela acha, se desses 4 trabalhos que ela fez, o qual que ela gostou mais, né? Por que ela gostou mais de 2 e não de 3? Então você vai colocando a criança também num processo de leitura sobre o que ela faz. E também sobre o que o colega dela faz também. Né? Então esse é o processo avaliativo que eu sugiro, vocês podem adotá-lo também. Nas referências bibliográficas, vocês deverão constar os títulos que contemplam os conteúdos propostos por você em cada um dos módulos do seu projeto. Por exemplo, no módulo 1, eu busquei numa pesquisa, o autor que me subsidiou foi esse. Eu coloco aqui na referência bibliográfica. No módulo 2, eu lancei mão de pesquisas em sites sobre a Tarsila do Amaral. Eu tenho também que citar o site, o acesso, a data do acesso. Então, todas as fontes que você utilizou
para poder elaborar o seu trabalho, o seu projeto contraturno, você tem que colocar nas referências bibliográficas. Você utilizou CD, DVD, outras mídias que não livros, você também vai colocar aqui. No manual de normalização da Unifal, que está na página da Unifal, tem como citar CD, DVD, capítulo de livro, site, livro, artigo, etc. e tal. Então, vocês podem recorrer a esse manual de normalização que está disponível na página da Unifal. Você pode baixar esse manual. Tem um exemplo aqui de citação. Por exemplo, Ostrover, que é o sobrenome, em caixa alta, vírgula, Faiga, ponto. O nome da obra, em negrito, Universos da Arte, ponto. A cidade da editora que publicou a obra, Rio de Janeiro, 2 pontos. O nome da editora, Campos, vírgula, a data do livro, da edição, 1991. Então o projeto é esse. Simula um problema, faz a rede e vai aqui para a elaboração do trabalho, sem problema. Né? Então, eu espero que vocês recuperem muito do que vocês aprenderam também no processo da primeira disciplina, de Artes 1, onde tem exercício de leitura, etc. e tal. E fiquem livres também para pesquisar metodologias e atividades. Quer dizer, é bacana que a atividade, a meu ver, ela seja criada por vocês, porque tem um conteúdo. Né? O que é estratégia? Quando a gente vai dar aula, a gente recebe um conteúdo que vai ser, vamos dizer, a listagem de conteúdos que será trabalhado. Como ensinar é de autoria nossa. Agora, você pode também lançar a mão, né, de metodologias que você pesquise, por exemplo, no Arte na Escola, mas você também, é importante que você invente também. Como é que eu ensinaria as crianças, como é que eu proporia a elas um contato com a obra da Tarsila? Se coloca no lugar, o que seria bom nesse sentido? Né? Agora, o projeto, o que acontece? A rede está tudo em profusão. O projeto, a matéria-prima, é a rede. Mas o projeto requer de você um alinhamento dos módulos. Então, eu acho que vai ser bom eu abrir o módulo 1 com um tema X. Ele é mais introdutório. No módulo 2, eu já falo da cor e como a cor é trabalhada por artistas. O módulo 1 eu vou explorar a cor, eu vou misturar, eu vou colocar a cor no espaço, eu vou estar muito à vontade com a cor. Depois eu começo a perceber, eu acho bacana o módulo 2 abordar como a cor foi aplicada por alguns artistas. Então tem uma lógica. A rede é aquela matéria-prima 20 horas. Agora, a sequência deles, aí é um pensamento que não é travado, você não vai ficar engessado, não. Aí você vai exercitar a lógica da sequencialidade, não é uma lógica travada, engessada. É uma lógica que vai fazer bem para o aluno. Primeiro ele está aqui, depois ele vem para cá, porque eu acho que essa sequência vai fazer com que ele tenha um aproveitamento, um contato, uma construção de conhecimento mais ativa com aquilo que eu estou propondo no meu projeto. Então, a unidade 3, que também é a atividade final dessa disciplina, porque ela é bem trabalhosa, né? Ela você vai simular, você vai traçar a rede, e o projeto está aqui. Eu fiz questão de exemplificar item por item, né? O que é para fazer, o que é conteúdo, o que é tema, o módulo 1, se ele tem um tema, o que é conteúdo, que são tópicos. Eu, por exemplo, eu não preciso ter 20 tópicos, eu posso ter 3, então depende daquilo que vocês forem fazer. O módulo 1, por exemplo, pode ter 10 horas, se eu quiser. Desde que eu divida essas 10 horas, vamos dizer, em 5 encontros, né? Aí eu tenho que saber também
E é bacana simular porque esse exercício, ele nos faz voltar, né? Algumas coisas que a gente já viveu, inclusive como aluno. Professores que colocam 500 conteúdos num módulo, numa unidade para nós, você tem apenas 2 aulas para dar conta daquilo tudo. Aí entra o que eu chamo de dosagem de conteúdo. A lógica dessa dosagem para o tempo que você tem para poder ensinar aquilo. Ah, não, lá eu trabalhei 500 conteúdos, aqui vai ter que ser assim também. Não, aí não vai ter conhecimento construído, não vai ter cognição em hipótese alguma. Entendeu? Então, é bacana vocês exercitarem também. Espera aí, mas entrar em contato com o Volpe e a Tarsila em 1 hora, um encontro de 1 hora, será que é certo? Eu acho que não dá muito certo. Eu tenho 20 horas. Eu acho que esse módulo 2 aqui, ele precisa de uma carga horária maior. Eu tenho que propor mais atividade dentro dessa carga horária. Então vai aí também uma lógica, né? Vocês estão no processo de graduação em pedagogia, mas vocês já viveram isso. Aquelas disciplinas que tem coisa de menos para tempo de mais e coisa de mais para tempo de menos. Então, isso a gente chama de dosagem de conteúdo em relação à carga horária real que uma instituição dá para a gente trabalhar. Então, exercício que eu acho bastante significativo, né? E não foi à toa que eu elaborei isso, tanto para vocês quanto para o segmento aqui do presencial, tá bom? Então, eu aguardo aí as perguntas de vocês, vou respondendo, né? Vou tirando as dúvidas. Vamos lá, então. Começar com a Larissa, de Bragança Paulista. Pode perguntar, Larissa. Podemos fazer em grupo ou só individual? Olha, essa rede aqui no presencial, ela é feita em grupo. 2, 3 pessoas. Eu acho bom que ela seja feita em grupo. Esse projeto contraturno, né? Pode ser feito. Agora, Marlene. Manda a sua pergunta, Marlene. A Marlene já foi atendida na pergunta. A próxima é a Andrea Hentz. Devemos colocar a rede no projeto? Sim, a rede vocês vão fazer, né? Fazer uma foto digital, celular, tal, e incluí-la no projeto. É importante que ela seja porque é de onde vocês partiram para a elaboração do projeto, né? Então, tem que colocar. Aliás, vocês podem, esse arquivo que eu li com vocês, ser o próprio trabalho. A proposta de trabalho, vocês podem manter o mesmo texto, tá? E colocar a rede, e em seguida vem o projeto. Inclusive, esse texto, durante a minha frequência a uma instituição, pode ser mantido como texto padrão. Aí vem a imagem da rede, e em seguida vem o projeto, título, autor, autores, segmento, etc. e tal. Eu acho que um grupo até 4 pessoas está bom. 5 eu acho demais. Tá? Luciana Rosa, de Campo Belo. Sua vez, sua pergunta. Podemos usar o tema cor também. Sim, o tema vocês vão simular. Pode ser cor, arte brasileira, cultura popular, aquilo. Por exemplo, vocês vão imaginar que é um assunto que está em pauta nesse segmento. Pode ser educação infantil, pode ser os anos iniciais fundamental, do 1º ao 5º. Então, vocês vão imaginar um problema, né, que está ocorrendo num determinado ano ali, ok? E vocês vão imaginar, ela é ligada ao ensino de arte. Por isso que eu já vou responder uma questão que estava em pauta aí. Quando eu falo empreender pesquisa sobre currículos, conteúdos e pesquisar documentos oficiais, vocês não vão ter que entregar uma pesquisa sobre isso, não. Por exemplo, eu acho que para o meu projeto, eu devo recorrer também aos referenciais curriculares nacionais para a educação infantil. Ali tem uma base de como eu posso trabalhar também a cor, o corpo, o movimento, etc. e tal. Então, não é para fazer pesquisa e entregar um relatório, não. Até deixei claro. Pesquisar documentos oficiais relacionados ao ensino de arte com vistas a embasar a elaboração de projetos extraturno. Então, por exemplo, o Ronaldo mandou fazer um projeto
mas em que referenciais eu encontro conteúdos, né, que eu possa expandir melhor isso? Né? Claro que você vai fazer a rede antes disso, mas depois da rede pronta e do projeto começado a ser feito, você pode lançar mão de outras fontes também. Você fala, peraí, tem a célula aqui, a cultura popular. Eu vou ver como é que o referencial curricular nacional trabalha isso, ou o parâmetro curricular nacional trabalha isso. Quando eu chamo de documentos oficiais, o que são esses? Por exemplo, de cima para baixo. Parâmetros curriculares nacionais, arte. Depois, referenciais curriculares nacionais para educação infantil. Isso na instância federal. Ok? Só que o meu estado de São Paulo ou de Minas Gerais, ele também, a Secretaria Estadual de Educação, elaborou, a partir do referencial curricular do PCN, uma proposta curricular estadual. Aí está no nível estadual. Pode ser que a região onde eu esteja, ela também, a regional tenha elaborado um referencial para a região, com características próprias do que pode se explorar na região. Então, quando eu chamo de referência, assim, acompanhe comigo, ó, instância federal, estadual, regional e local. Por exemplo, a prefeitura da minha cidade pode ter um cuidado grande com o ensino de arte, a ponto de reunir os professores de arte para poder elaborar uma espécie de referência, de uma diretriz para a minha cidade. Então, esses são os documentos oficiais. Por que são documentos oficiais? Eles geram uma resolução, eles são, vamos dizer, oficializados pela cidade, ou pela região, ou pelo Estado, ou pelo Ministério da Educação e Cultura. Entendeu? Então, depois que eu fizer a minha rede, eu tenho que ficar muito à vontade, inclusive, a rede, ela é uma espécie de autoavaliação, né? O quanto que tá, como é que está o meu investimento na área do ensino de arte, né? Então, eu posso colocar. Agora, na hora de elaborar o projeto, você vai tirar as coisas da rede, mas no momento da elaboração, você sente também a necessidade de buscar esses documentos oficiais. Veja bem, não é uma atividade para ser entregue, não. É apenas um embasamento. A atividade-chave dessa unidade 3 é a elaboração do projeto. Ok? A Valéria é a próxima. Valéria, você é a próxima a perguntar. Posso ter a liberdade de fazer o projeto de forma individual? Pode ser, você pode fazer individualmente. Aqui na graduação presencial também, alguns alunos ou algumas alunas preferem fazer individualmente. Inclusive, eu coloquei no arquivo que você já tem, do singular. Agora, vem a necessidade de fazer em grupo, e aqui também no sistema presencial, eu vejo que em grupo, às vezes funciona muito bem. Todo mundo colabora, por exemplo, se discute em grupo se esse assunto entra no módulo 1 ou no módulo 2, quais são os objetivos, entendeu? Então, tem todo um processo que eu acompanho presencialmente, que tem dado muito certo. Não é apenas um fazendo uma coisa e o restante não fazendo nada. Há uma colaboração mesmo na elaboração do trabalho. Viviane de Conceição do Mato Dentro? Você agora, sua vez. A Viviane, a pergunta já foi respondida. Ok. Então, a Sandra Camargo é a próxima. O projeto vai encerrar a disciplina? Vai. O projeto encerra a disciplina, porque ele é uma síntese, né? Por exemplo, vocês estudaram nessa disciplina, no módulo 1, o desenvolvimento da percepção e da representação. O que ele está no módulo 1? Por exemplo, metodologia. Eu posso propor algo muito acima do nível cognitivo, por exemplo, de um segundo ano do ensino fundamental. E essas teorias de desenvolvimento que vocês estudaram, responderam questões a partir desse estudo, é justamente para adequar a realidade cognitiva de uma determinada fase àquilo que você vai propor para ela. Você não vai se propor algo ligado a um nível intelectual de elaboração para uma criança, por exemplo, do primeiro ano do fundamental. Então, o projeto ele está na unidade 3 dessa
Artes 2 de propósito, porque ele reúne ali as competências e habilidades que vocês construíram desde a disciplina 1 até agora a disciplina 2. Rayane Massini, o projeto deverá ser direcionado apenas a uma turma específica do ensino fundamental? Olha, você pode pensar também, eu não coloquei isso aqui em pauta porque poderia confundir um pouco, né? Você pode pensar também para uma determinada proximidade de realidade cognitiva. Por exemplo, primeiro e segundo ano, terceiro, né? Na educação infantil, alguma das fases da educação infantil, aí fica a critério de vocês. Agora, não pode ser uma coisa muito disparatada, né? Reunir... você reúne o segundo e o terceiro, ou o quarto e o quinto, algo que tanto o terceiro e o quarto deem conta, né? Seja um conteúdo que seja adequado a essa junção aí. Por exemplo, né? O terceiro ou quarto ano do fundamental. Pode ser também. Eu posso, às vezes, não é o caso aqui, mas eu posso verificar, por exemplo, no ensino médio, né? Um projeto que vá dar conta das questões mais específicas, das necessidades mais específicas de conhecimento do ensino médio, por exemplo. Não vou apenas dizer que vai ser o primeiro, o segundo ou o terceiro, mas tem que ter um certo cuidado para não ter uma coisa muito aquém nem muito além de um terceiro ou quarto ano, por exemplo. Tá? Kellen Christie, essa é a próxima. Haverá avaliação desse projeto? Pergunta da Kellen Christie. Pela avaliação pelos tutores, é isso que você está perguntando? Ou avaliação de forma escrita, elaboração, como eu coloquei aqui? É uma atividade que vai ser avaliada. Ela está perguntando avaliação presencial. Presencial? Na disciplina 1 houve. Eu acho importante que ele seja apresentado presencialmente. Claro que ele não vai ser, não vai dar tempo de cada projeto ser posto em prática, né, no momento. Mas ele pode ser apresentado, inclusive, né, bacana, o nome, o título, aí vem a rede, né, que vocês construíram também, no multimídia. Eu acho importante apresentar. Próxima é a Simone Maria de Conceição do Mato Dentro. Professor, a elaboração não precisa ser aplicada? A aplicação do projeto? A elaboração não precisa ser aplicada? Será que é isso? Pode ser. Vocês na disciplina 1, aplicaram, né, o que vocês desenvolveram no processo de leitura de imagem, né? É claro que vocês não vão aplicar às 20 horas, isso a gente tem que definir ainda, né? Aplicada, isso a gente vai ter que definir. Eu acho que o próprio exercício de elaboração desse trabalho, né, ele já cumpre aí uma prática, a prática de elaboração, né? Eu acho que seria meio frustrante você fazer um trabalho de 20 horas e aplicar apenas um dos momentos dele numa realidade educacional, né? Você tem que discutir ainda com os tutores, mas eu acho um pouco meio ilógico isso aí, porque como é que você vai aplicar 20 horas, né? A minha intenção como professor de vocês é que vocês elaborem um projeto, isso que eu mais gostaria que acontecesse. Uma elaboração bem realizada, né? Bem feita. Pessoal, eu estou repassando aqui para o Ronaldo porque ele está distante da tela do DataShow. Tá? A Valéria está se manifestando, dizendo que acha essa aplicação que ela ficaria inviável. A Simone diz que travou, ela não conseguiu ouvir um pouquinho que você falou. E é isso. E a Rosinei diz que o ideal seria tirar um bom tempo para a elaboração. Sim, eu acredito que o mais importante para mim, como professor de vocês, é dar esse espaço de elaboração. Inclusive, tenham muito cuidado. Pesquisa em documentos oficiais, pelo amor de Deus. Isso não é um trabalho, depois o projeto é outro. Pesquisa, eu só estou sinalizando aqui para que vocês
sentindo a necessidade de recorrer a documentos oficiais, assim o façam, ok? Mas, a meu ver, isso é decorrente da próprio ato da elaboração, que requer um grande tempo. Pessoal, então, seguindo a ordem da mãozinha levantada, a Ana Cristina de Santa Isabel. Notei que os exemplos e textos trabalhados na disciplina são mais voltados para as artes visuais, mas gostaria de desenvolver meu projeto sobre música, pode? Pode ser. Aí veja bem, como o recorte aqui da pedagogia está mais ligado para as artes visuais, aí você vai recorrer a fontes muito boas sobre isso. Por favor, nada, gente, de busca. Por exemplo, a questão da web, né? O seu repertório é a sua bússola para a web, para a hipermídia, para a internet. Então, nada de buscar sites muito ruins que ensinam como cantar musiquinha, a fazer rodinha. Por isso que eu falei dos documentos oficiais. Se você vai trabalhar a linguagem da música para crianças da educação infantil, você tem um referencial curricular nacional. Você também pode abordar, se você está em Minas ou São Paulo, se o Estado de São Paulo produzir um referencial para o ensino de música, ou se a regional produzir um referencial para o ensino de música. Eu quero que vocês evitem, pelo amor de Deus, por isso que eu coloquei aqui os documentos oficiais, porque eles têm defeitos, eles têm problemas, claro, mas eles foram pensados a partir de contribuições de nomes importantes das áreas do ensino da música, das artes visuais, do teatro e da dança, ok? Então, o MEC chamou a turma envolvida e muito gabaritada para opinar sobre a construção desses documentos oficiais. Então, por favor, evitem essas receitinhas de internet, entendeu? De como trabalhar com o pelo amor de Deus, Eliana, Xuxa, esqueçam esse apelo massivo de música para criança. Retirem isso da cabeça de vocês. Isso cumpre um papel de mídia massiva. A TVE, a TV Educativa e a TV Cultura de São Paulo são excelentes exemplos de um material para criança de altíssimo nível. Ok? Mas evitem para projeto. Eu vou ficar muito bravo se eu começar a ver show da Xuxa e a Eliana contando os dedinhos. Pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra. Elas cumprem a função delas na comunicação aí mais massificada, mas tem muita gente boa, por exemplo. Quem falou em música? O trabalho do Paulo Tati e da Sandra Pérez, com a palavra cantada. E está tudo na web, gente. É só clicar lá, entendeu? Então, os próprios documentos oficiais, eles trazem referências importantes para o ensino das artes visuais, da música, das artes cênicas ou do teatro, da dança, ok? Então, evitem, porque está havendo uma coisa muito ruim. A gente está levando para dentro da escola referências de música e etc., para a criança, para contar no dedinho, etc. e tal, de uma forma muito massificada. Então, tem muita gente boa trabalhando, propostas, por isso que é aquela pesquisa que eu pedi na unidade 2, proposições dedicadas ao ensino de arte. No Arte na Escola, por exemplo, vocês não vão ver coisa ruim para ensinar música para criança, dança, artes visuais e teatro. As propostas que são enviadas para lá, elas são analisadas por um corpo de professores, de educadores, e eles analisam a viabilidade e a pertinência desse trabalho. Não é uma coisa estereotipada, entendeu? Porque, principalmente vocês é que darão conta do ensino de arte para o segmento Educação Infantil e Ensino Fundamental 1. Quem faz graduação em ensino de arte só contempla do 6º ano ao ensino médio. Então, são os pedagogos hoje que serão responsáveis pela qualidade desse ensino na educação infantil nos anos iniciais de fundamental. Então, pode trabalhar a música, o teatro, né? Vocês podem trabalhar a linguagem da dança, tem parâmetro para isso.
tá? Pelo amor de Deus, evitem receitinhas de internet, de sites que querem resolver logo a questão, coisinha, sabe, vamos dizer, bem superficial. Não é isso, não. A gente sabe que nas artes, né, tem todo um segmento, uma responsabilidade na elaboração disso para a sala de aula. Ok? Luciana Rosa, de Campo Belo. Você agora. Estamos aplicando projeto de artes no estágio. Isso é um comentário, Luciana, ou é uma questão? É um comentário. Ela está comentando que eles estão aplicando o projeto de artes no estágio. Certo. Só que esse projeto que você está aplicando não é esse que você vai fazer agora, né? Você pode até, a partir da experiência que você está aplicando, construir o seu agora destinado a essa disciplina. Que aí a gente vai desvencilhar uma coisa da outra. Por exemplo, eu não sei qual é a natureza daquilo que se aplica no estágio. Ok? Então, eu não tenho aí esse acompanhamento. A meu ver, você vai iniciar a elaboração de um projeto a partir de um processo de simulação. Se você já está no estágio, melhor ainda, você pode recuperar um probleminha que você já observou, né, e já jogar aí no texto inicial do projeto, que é aquele texto da primeira página do arquivo que vocês têm aí já. Até disso já está usando a grade. Tá. Andréia Rentes, você tem uma pergunta? Apenas uma pessoa posta do grupo? Marlene, o trabalho feito em grupo deve ser mandado de forma individual ou deve ser postado apenas por um componente do grupo? Olha, isso aí vai ser definido com os tutores, tá? A melhor forma de fazer isso. Porque aí é uma questão técnica de recepção do trabalho. Veja bem, são 4 elementos do grupo. Vamos ver se... Vamos supor que a tutoria é melhor que cada elemento do grupo, né, mesmo sendo igual ao trabalho, poste lá, faça 4 postagens do mesmo trabalho, vindo da pessoa A, B, C ou D. Ou pode ser que a tutoria resolva por uma postagem só, relacionada aos nomes que estão ali direitinho. Aí tem que ver com a tutoria, que é um problema operacional, eu não posso resolver com o professor aqui, porque eu posso já estar... cometendo um erro em termos operacionais, entendeu? Então, a tutoria vai resolver isso. Elizabeth, de Santa Isabel, levantou a mão agora. Então, elogiando a sua participação aí. Que bom. A Elizabeth pergunta, quais outros temas podemos trabalhar? Autorretrato seria um tema? Seria, por exemplo, você tem como problema central, né, o processo de autorrepresentação, de como as crianças se veem, é a chave central ali da rede que você vai traçar. O autorretrato é uma das células, né? Então, ele pode ser contemplado. Agora, ele pode estar como tema do módulo 1, por exemplo, o módulo 2. Né? Você pode ter ali, módulo 1, o autorretrato. Tópicos do módulo 1, né, de conteúdo, né? O conceito do autorretrato, o autorretrato na história da arte, o Van Gogh se autorretratou, a Tarsila do Amaral se autorretratou, vamos dizer, Portinari se autorretratou. Então, como é que as crianças se autorretratam? Como é que vai ser esse processo da autorretratação? Como é que você vai inserir isso? O projeto inteiro pode, inclusive, dar conta do autorretrato, né? Primeira parte, primeiro módulo, o segundo, né? Aí tem um livro muito bacana da Ana Amélia Bueno Boro, chamado Olhar em Construção, da editora Cortez. E ele tem um capítulo, a Ana Amélia, esse livro foi a dissertação de mestrado dela na semiótica, na PUC de São Paulo. E a Ana Amélia levou a experiência de sala de aula como do mestrado dela. Então, um dos momentos da metodologia da Ana Amélia, que é uma grande amiga, inclusive, que eu tenho, é a questão do autorretrato. Entendeu? Então, vocês podem buscar também textos relacionados à Ana Amélia
Bueno-Booro, né, relacionado ao autorretrato. A Marlene, ninguém mais levantou a mão, vou passar a pergunta da Marlene, que é, os grupos podem ser formados por elementos de tutoras diferentes? Eu acho que dá para acompanhar, né? Acho que não tem muito problema, não. Desde que seja muito bem esclarecido, né, o trabalho em grupo, né? Eu, por exemplo, a gente até vai negar a questão da rede hoje, né? Às vezes você está A Lucivane está... A Lucivane... Gente, é uma questão de ordem, né? Sim. Estamos numa assembleia, questão de ordem da Lucivane. A Lucivane diz aqui que não dá por conta das correções. Certo. Então aí é um problema operacional que a gente deve... Por exemplo, esse processo de ensino à distância, eu acho ele maravilhoso, mas como processo também com os limites de operação, ok? Então a Lucivane é uma pessoa que inclusive apoia muito, me apoia bastante na elaboração dessas disciplinas, como é que vocês estão reagindo a elas. Então, ela vê essa condição de um processo que vai atrapalhar, né, o andamento da disciplina, então vamos ouvi-lo e vamos respeitar, ok? Gente, algumas pessoas levantam, eu vou encaminhar a pergunta da Simone de Araras, do Pó de Araras. Professor, esse trabalho pode ser desenvolvido com alunos da EJA? Sim, porque a EJA está nesse segmento, né? Pode ser. Não há problema não. A EJA, inclusive, a carência, né, de um bom ensino de arte na EJA, não sei como é que está o andamento, mas as notícias que eu tive que não foram tão boas assim em relação a uma coisa meio passada por cima, né? Então seria ótimo também, que corresponde, né, ao primeiro segmento, né? Ao segundo, aliás, né, que é os anos iniciais ali, essa formação mais básica, né? Tem duas questões complementares, acho que a título de proposta. A Cláudia, né, São João da Boa Vista, falou, vamos combinar de ser do mesmo tutor? Aí a Lucivane me parece que complementa. Penso que podemos deliberar o seguinte, o grupo do mesmo tutor e a postagem de um único trabalho para o grupo. Pode ser, professor? Pode. Ok? Sem problema. Novamente, ninguém levantou a mão, vou encaminhar a questão da Sandra. Este projeto vai ser dividido em módulos com datas diferentes para postagem? Não, os módulos é o seguinte, módulo é o próprio corpo do projeto, módulo 1, módulo 2, módulo 3. Né? Eu acho que ele vai sendo feito, vocês vão entrando em contato com os tutores para comunicar o andamento dele, etc. e tal. Mas ele em si, ele é um corpo só. Eu tenho medo dessa coisa de fracionar, porque vem a introdução, depois vem o objetivo geral, eu acho meio complicado, porque ele é um corpo só. Desde o cabeçalho dele, né, que eu vi com vocês, para começar o texto durante a minha frequência, que é a introdução, né, depois a impressão da rede fotografada, a impressão não, a inserção, né, e aí vem cabeçalho, tudo direitinho, título, autor, segmento, carga horária, período justificativo, objetivo geral, a grade horizontal com os módulos inseridos. Eu acho melhor um corpo só, porque pode dar uma fracionada, né, numa escrita que precisa ser uma unidade, né, tem que ter uma coerência desde durante a minha frequência até o referencial bibliográfico, entendeu? Inclusive, os referenciais que vocês vão colocar tem que ter claramente a relação com aquilo que vocês pesquisaram na elaboração. Então, o encontro presencial será a apresentação do projeto? Sim, vai ser a apresentação. Aí tem todo o trabalho de apresentação. Como houve na disciplina 1, como eu já disse aqui, quando vocês apresentaram, né, aquelas propostas relacionadas à sala de aula. Então, o projeto deve ser apresentado. Uma espécie de um seminário, né, muito bom, porque, por exemplo,
Eu vou ver um trabalho relacionado à pintura, outro trabalho relacionado à dança, pode ser um trabalho relacionado à música, então, enriquecimento, né? Não é só para constar a presença, ficar ali, mas é um dos pontos importantes da disciplina, né? Vocês podem estar mais próximos, assim, no sentido de trocar algumas coisas mais imediatamente, né? Professor, o projeto é a escolha de uma célula da rede do tema que o grupo escolheu? Veja bem, a rede, ela tem o tema central, né, e as várias células que são decorrentes da sua reação ao tema central, ok? Você tem 20 horas, você vai olhar para essa rede e vai capturar aquilo que você... O tema do projeto já está exposto. Por exemplo, como eu falei, a cor. Vou imaginar um título de... Ok? Agora, quais as células que eu vou puxar relacionadas à cor, que eu quero aproveitar da rede? Você não tem que pegar todas as células. Aí vem a noção de recorte. A rede é uma grande matéria-prima, densa, né? A partir dela você pode tirar 5, 15, 20 projetos. Este especificamente de 20 horas, você vai capturar as células e os desdobramentos ali que você acha que vão ser satisfatórios para o seu trabalho, para o seu projeto. Ok? Então, eu posso ter, a partir de 3, eu tiro 3 células ali, e elas vão ali, vamos dizer, vão nortear os meus módulos. E eu posso, inclusive, elencar conteúdos que não estejam na rede, que surgirão, porque as ideias não param de fluir. Isso que é a noção que eu falei para vocês de semiose, né? A ação do pensamento se abrindo em pensamento. Eu retiro da rede, coloco ali no projeto, vou organizando. Agora, no momento da organização, outros tópicos podem surgir que não estejam diretamente inscritos na rede, mas surgiram. Eu sou livre para colocar também, ok? Então, não tem problema nenhum. A rede é aquela matéria que eu vou puxando, no que eu vou elencar conteúdos, eu sinto que tenho coisas que me vêm à mente que não estão diretamente colocados ali por escrito na rede. Então, eu vou abrindo cada vez mais, dentro das necessidades do processo de elaboração. E mais uma coisinha. Eu elaboro 1, 2, 3, mas o resultado final do trabalho, apresentar, ele é um resultado que vem de muitas idas e vindas. Façam a lápis, apaguem, troquem as coisas de lugar. De repente, você elaborou alguma coisa para a unidade 1. Quando você chega na 3, você fala, mas peraí, isso está muito repetitivo. Eu vou enxugar em 2. Ou tem 4, eu quero colocar em 3. Deixa a coisa aí, entendeu? Esboçada, tira daqui, coloca ali, apaga, troca de lugar. Não, peraí, esse objetivo que eu coloquei aqui específico no módulo 4, ele está mais com cara, ele está fazendo falta no módulo 1. Sobe ele para o módulo 1, entendeu? Essas idas e vindas na elaboração do trabalho, fornecer para vocês essa liberdade. Quer dizer, essas idas e vindas é o processo de elaboração. O resultado é o resultado final de todo esse processo de troca de lugar, entendeu? Então, borracha e lápis o tempo todo, tira as coisas de lugar. E quando a gente apresenta um projeto para alguém, ele é fruto da edição nossa. Tira daqui, e esse objetivo está repetido demais, eu já falei disso no módulo 1, podia aproveitar para colocar outras questões, entendeu? Até a coisa ficar pronta, tira do lugar, elimina o objetivo, acresce o objetivo, fiquem à vontade para fazer o trabalho. O resultado final dele é um resultado que é fruto desse jogo de elaboração. Não é essa coisa de camisa de força. Fiz a unidade 1, agora vamos para a unidade 2. Não é isso. Vai jogando. Vai jogando. Então, Marlene, deixa eu pegar a pergunta da Marlene e depois que ele terminar de responder, a gente encerra as inscrições. Se vai haver apresentação, não tem importância que seja de tutoras diferentes? A tutora presencial vai enviar o trabalho do grupo? Pode ser assim? Eu não entendi bem. Vai haver apresentação, pode ser Se vai haver apresentação, sim. Não tem importância que seja de tutoras diferentes.
Eu acho que ela está fazendo um comentário. Ela fala: a tutora presencial vai enviar o trabalho do grupo. Pode ser assim? Eu acho que sim, né? Tem que ver os operacionais, mas eu acho que não tem problema, né? Tem que ver. Ok, Marlene? Está Eu acho que atendido sim, aí? tem que ver. Valeu, o pessoal está se despedindo. Ok, boa noite para todo mundo. Valeu aí, obrigado pela presença. Ok, a Marlene entende. Está Acho que claro para a entendeu, está Marlene. claro, né? Então, Valeu, gente. Boa noite. uma boa noite, foi ótimo. Vamos em frente aí, fazer um trabalho. Eu sei que ele vai ficar muito bom. Tá? Um grande abraço.